Já tentei gravar esse episódio algumas vezes e eu tô vendo que, assim, não existe uma forma correta ou boa de trazer essa notícia pra vocês. Mas então eu só vou, assim, me conectar com a minha intuição e fazer o melhor que eu posso aqui. Esse episódio, ele vai ser o último por um tempinho. Em abril a gente não terá episódios novos do podcast, porque eu preciso escutar minha intuição e realmente me dar um momento de pausa. Eu já crio conteúdo na internet faz 5 anos. Faz 5 anos que eu tenho um podcast. Não era esse, eu tinha um outro podcast em inglês. E faz 5 anos que eu crio conteúdo no Instagram, crio no TikTok e apareço nas redes sociais de alguma forma. E há uns meses atrás eu fiquei refletindo muito sobre a minha presença nas redes sociais, a forma como eu estava consumindo redes sociais também, a forma como eu estava criando e consumindo conteúdo e também refletindo sobre tudo isso conectado com a minha saúde mental. E eu tentei de diversas formas, com formas diferentes, enfim, contratei uma pessoa para me ajudar na edição e tudo isso, contratei uma pessoa para me ajudar também a fazer os posts do Instagram, só que essa sensação que eu estava tendo de que algo não estava alinhado, algo não estava fazendo sentido, continuou muito forte dentro de mim. Então, recentemente eu tomei essa decisão com a minha intuição. É engraçado porque eu passei esse último mês inteiro falando, né, de intuição. E eu comecei a escutar a minha intuição e percebi que realmente tinha um desejo muito latente de eu me permitir pausar, de eu me dar uma pausa, de eu criar um certo ócio na minha vida, de eu me permitir estar entediada, de eu me permitir fazer nada, de eu não estar pensando em qual vai ser o próximo conteúdo, como é que eu posso aplicar isso e colocar isso no podcast, nanana. Eu percebi que eu só precisava, por algum momento, só viver a minha vida sem pensar em como que eu vou traduzir isso para um ensinamento, para um conteúdo, para um TikTok, para stories no Instagram. E eu comecei a sentir que eu estava muito sobrecarregado, assim, mentalmente. Não era nem tanto, tipo, com a quantidade de coisas, com a quantidade de posts, mas eu tava muito sobrecarregada mentalmente com, será que eu tô fazendo isso certo? Será que eu tô postando bastante? Será que eu estou aparecendo bastante? Será que eu estou me posicionando da forma correta bastante? Enfim, isso começou a consumir muito da minha saúde mental, se eu pudesse ser super honesta com vocês, o que eu sempre sou, e começou a consumir muito da minha energia, e eu comecei a refletir muito sobre várias coisas, e comecei a dar uma atenção maior para essa sensação de cansaço que eu tava, essa sensação de sobrecarga mesmo que eu tava, e ao invés de ignorar isso, que por muitos anos eu fiz, eu resolvi me permitir essa pausa. Então, eu queria vir aqui só falar para vocês que no mês de abril a gente não vai ter nenhum podcast, não vai ter conteúdo. Eu provavelmente também vou estar meio off, assim, do Instagram, do TikTok, a não ser que eu esteja, assim, muito inspirada, talvez eu apareça por lá. Eu ainda vou estar checando as minhas mensagens, então se você quiser falar comigo por lá, eu vou adorar, mas eu realmente só não quero, assim, me colocar essa pressão de que eu preciso postar e eu preciso aparecer e blá blá blá. E, sei lá, gente, eu acho que assim, eu sei que isso é parte do meu trabalho, sabe? Só que eu, pessoalmente, assim, eu já trabalho com as redes sociais. Eu não sei se eu falei nessa gravação ou se eu tentei falar na outra, enfim. Mas eu já trabalho com as redes sociais há 5 anos, que eu crio algum tipo de conteúdo pra mim. Se você me acompanha há um tempo imenso, que eu não sei se é o seu caso, mas eu comecei criando conteúdo em 2020, quando eu vendia as minhas aulas de yoga. Então, eu comecei criando conteúdo, falava das minhas viagens. Na época, eu estava morando na Indonésia, então eu mostrava o meu dia a dia lá. Viajei para Tailândia, fiz uns vlogzinhos muito fofos também sobre lá. E postava bastante, assim, das questões do yoga e tudo isso. Eu tinha acabado de fazer minha segunda formação lá na Indonésia, então eu estava começando a monetizar alguma habilidade no digital, que era das minhas aulas de yoga. Então, começou com eu em 2020 lá, eu lembro que eu comecei a criar vídeo no YouTube, comecei a estar mais presente no Instagram e percebi que criar conteúdo é uma das coisas que eu mais gosto, assim, do meu trabalho. É realmente, eu adoro fazer isso, eu adoro, 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 eu amo, é uma das coisas que eu mais amo. Só que eu também percebi que nos últimos 5 anos não teve um dia que eu tirei férias, assim. Eu posso ter
talvez não postado, mas não teve um dia que eu me permiti não pensar em como que algo vai se tornar conteúdo. Sei lá, que eu vou num café com as minhas amigas e tiro a foto do café, porque aquilo eu vou usar depois, nanana. Enfim. E eu sei que isso faz parte do meu trabalho e é algo que eu gosto de fazer, é minha paixão, eu fico muito feliz que eu posso trabalhar com isso. Porém, é algo que eu também nunca aprendi a criar um limite, de certa forma, sabe? Eu não sei se você trabalha, não sei com o que você trabalha, você que está escutando, mas eu acho que tem muitas pessoas que conseguem ter limites com seus trabalhos e eu, nesses últimos 5 anos que eu estava no digital, muito porque eu gosto muito do meu trabalho, então às vezes eu nem quero ter um limite com o meu trabalho, porque eu gosto do que eu estou fazendo e eu sinto que eu nem tenho vontade de parar, mas eu acho que isso acabou se misturando muito com o meu oponente interno de que eu preciso trabalhar para ver o meu valor, para ser bem-sucedida e aí conseguir ver valor em mim, assim. Então eu comecei a perceber nesses últimos meses que essa voz estava muito mais forte do que a voz do tipo, cara, eu tô fazendo isso porque eu realmente, honestamente quero e é a minha intuição. Não aqui isso, tipo, podcast, mas assim, essa quantidade de pressão, sabe? Esse vai, vai, vai. E depois de uns meses, assim, e umas semanas refletindo bastante, 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 e foi bem desafiador, assim, tomar essa decisão. Eu sei que pode parecer, eu não sei o que parece pra vocês, mas talvez possa parecer, nossa, Cami, tá bom, mas é só um mês, tá tudo bem. Mas assim, pra mim foi um pouco difícil, eu vou te falar, sendo bem sincera, porque esse podcast é uma das coisas que eu mais amo fazer e eu sei que vocês gostam muito, muito, muito. Eu recebo mensagens praticamente todos os dias sobre o impacto que esse podcast traz na vida de vocês. Então me deixa triste de tirar uma pausa. Também me deixa triste porque a gente acabou de bater 10 mil plays no podcast. E isso pra mim é uma super conquista, porque é algo que eu nem imaginava com outro podcast que eu tinha. Ele realmente nunca tinha batido esses números. Porém, é algo que eu realmente preciso fazer, preciso seguir minha intuição nesse sentido. Minha intuição ela já está gritando sobre isso, eu acho que faz um tempo, e eu estava tão querendo continuar entregando o mesmo nível e as mesmas coisas, e também nessa pressão de se eu não trabalhar, se eu não criar conteúdo, quem sou eu, sabe? Enfim, uma questão meio de identidade também. Acho que eu estava tão envolvida nisso que eu não consegui perceber o quanto que isso estava sendo necessário nesse momento. Então, queria vir aqui e avisar vocês que em abril a gente não vai ter episódios. Em maio eu vou passar abril também meio que reestruturando várias coisas. Então, em maio eu ainda não consigo te falar como que vai ser, quantos episódios teremos, como que será, sei lá, a minha presença aqui. Mas espero que vocês entendam. Eu tenho certeza que vocês entendem, porque vocês sabem que eu sou projetora e vocês são muito incríveis também, sempre com a compreensão de vocês, sei lá, a compaixão de vocês. Eu acho que a gente está muito na mesma página aqui. Vocês sabem que esse podcast é sobre seguir a sua intuição e como que você seguir a sua intuição, por mais que seja algo que pode te dar medo, é sempre algo que vai aumentar o seu magnetismo. Então, é isso que eu estou fazendo agora por mim. Pelo meu magnetismo, pela minha, enfim, honra, né? Tipo, honrando sempre o meu corpo, a minha intuição. Não posso, aqui acho que seria muito hipócrita de mim ficar aqui, aparecendo aqui, enquanto eu estou me sentindo desalinhada. Então, eu espero que isso sirva também como não só um exemplo, mas uma inspiração e talvez uma permissão para que você também se permita seguir a sua intuição e às vezes deixar algo ir, né? Você talvez tomar uma decisão que te dê muito medo, mas você sabe que é a sua intuição. E tem algo que eu falo muito para as minhas clientes que é o seu magnetismo, né, a sua alta vibração, ela constantemente está do outro lado do medo, né? Tipo, no sentido que no momento que você toma uma decisão que você tem muito medo de tomar, você aumenta muito o seu magnetismo. Você mostra para o universo que você não está aqui de brincadeira. Você mostra que você sabe quem você sabe seu valor, você sabe se posicionar dessa forma magnética. Então, o universo, ele
te recompensa muito com decisões assim. Então, se você tem um medo aí de colocar um limite, de talvez deixar um projeto ir, deixar algo ir, deixar uma pessoa ir, sair de um relacionamento, ficar sozinha, viajar sozinha, qualquer que seja seu medo, eu não sei. Obviamente, gente, não tô falando medo, tipo, ai, que medo de entrar nessa viela, mas eu vou entrar nessa viela escura às 3 da manhã, mas eu vou entrar porque a Cami falou que o meu magnetismo vai aumentar, não é isso que eu tô falando, vocês sabem disso. Mas tô falando desses medos mesmo que são internos, né? Tipo, ai, que medo de ser julgada, se eu postar nas redes sociais, enfim. O meu grande medo nesse momento é parar, é descansar, é olhar pra dentro. Só que não olhar pra dentro com uma pressão de colocar isso pra fora depois como ensinamento, mas é olhar pra dentro só pra olhar pra dentro mesmo. Me permite, eu tenho um grande medo, assim, um medo gigante de estar entediada, de fazer nada. Nossa, que medo que eu tenho de fazer nada. E é curioso, porque como uma projetora, constantemente a gente precisa aprender a fazer nada. Então, se você está escutando esse podcast, você é uma projetora, mesmo sem ser projetora, eu sei que tem muita gente que tem medo de fazer nada. Aqui está o seu convite para você fazer nada. Talvez não que nem eu, mas, né, você aprender a fazer o seu nada. Então é isso, meus amores. Espero que vocês entendam. Se vocês quiserem me mandar mensagem lá no Instagram, ou comentar aqui no Spotify ou no YouTube, eu sempre leio os comentários, então não vou estar off nesse nível, tipo, deletei o Instagram, vou ainda estar conferindo minhas mensagens, mas talvez não vou estar lá, assim, na postação, que eu nem tenho estado faz um tempo já. Mas estarei lá escutando recebendo as mensagens de vocês, responderei também. Espero que vocês fiquem bem nesse próximo mês. E vocês têm aqui uns 40 episódios para ficar reescutando. Eu tenho certeza que vocês vão. Então a gente se vê em maio, na temporada 2, vamos dizer, na temporada 2 do podcast Intuindo. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau.